Bom, de praxe começar agradecendo, né? A gente é uma escola nós somos uma escola de futebol, começamos com o flag, futebol americano e flag, que está no Congresso de Gestores de Futebol Americano Nacional. É muita coisa para a gente, então felicidade grande estar aqui falando. O que eu vou compartilhar aqui são alguns anos aí de estrada no Cannibals, mostrar o que, que a gente tem feito, o que, que tem dado certo, o que, que tem dado errado, levar um pouco desses insights para vocês. Eu acho que são insights de mercado, de forma geral, mas que dá para extrair para cada situação. Cada clube é um clube, cada escola é uma escola, cada cidade é uma cidade. A gente tem sempre que adaptar os processos, mas vai dar certo, vai dar bom. Começando a falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Yuri Cordeiro, eu tenho 28 anos, trabalho com marketing há 10 anos, já participei de projetos expressivos como a vinda da PokerStars para o Brasil, a expansão nacional da NET, mas nenhum desses projetos se compara ao Cannibals desde 2018 que eu estou atuando, pela dificuldade e pela recompensa, né? Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. E trabalhar com futebol americano no Brasil não é tão fácil. Acho que todo mundo, 99% das pessoas aqui sabem que a dificuldade é grande. E o meu papel no Cannibals, ele tem sido trazer um pouco dessa experiência de mercado, de marketing, um pouco mais comercial, para fazer o projeto dar certo. O Cannibals, ele surge em 2016 com esses dois caras, Rafael Beleza e Lucas Prado. A gente já conta hoje com mais de 300 alunos, uma equipe de 13 pessoas para cuidar de todo mundo. A gente tem um crescimento médio de 50% ao ano. E hoje mesmo, durante a pandemia, a gente tem 80 pessoas aguardando para se matricular. Tá? Eu acho que dentro do cenário que a gente tem, são números expressivos, dentro das limitações que a gente tem, dentro da falta de incentivo do setor privado, das dificuldades financeiras, são números que a gente considera aqui dentro do Cannibals como bons, são bons resultados, e a gente quer contar um pouco para vocês como é que a gente conseguiu isso. Quem sabe vocês consigam replicar aí nos negócios de vocês. O primeiro ponto é o nascimento do Cannibals, né? É importante falar que desde o início do Cannibals, a gente já nasceu com uma ótica diferente. A gente já nasceu com uma visão de mercado. Historinha rápida é assim, o Rafael participou de uma peneira grande, de um tryout grande, tinha 100 pessoas, por algum milagre ele passou, ele e outras 4, e foi treinar. Quando ele foi treinar, ele percebeu que era exigido das pessoas que passaram que já conhecessem do futebol americano, que já soubessem, já tinha que saber o que fazer, né? Você passou, agora você tem que saber o que fazer. E aí ele saiu e ficou a questão, né? Ficou a dúvida, se 100 pessoas participaram, 5 passam, para onde é que foram as outras 95, né? Então, o Cannibal surge para dar essa resposta. Essas 95 vêm para cá. A partir desse momento, né, que a gente entendeu o mercado, como o mercado estava funcionando, o que estava faltando, o Cannibal surge para isso, para atender uma necessidade. A demanda estava ali, alguém tinha que abraçar isso, né? E acontece que quando você abraça uma demanda, principalmente no esporte, esporte, é mercado, mas quando a gente está falando de esporte, a gente tem uma responsabilidade grande, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de algo que impacta a vida e a sociedade das pessoas. Então, não é simplesmente abrir uma escolinha e encher de gente e fazer acontecer. Não é bem assim, né? Tem que ter um pouquinho de entendimento do nosso papel. E aí entra, acho que o nosso maior diferencial, o porquê que o Cannibals existe. Essas 95 pessoas vão para lá, e aí? Né? Nem todo mundo quer competir, tem gente que vai querer competir, tem gente que só quer estar perto de outras pessoas que conheçam o futebol americano, tem todo tipo de pessoa procurando Cannibals. Então, a gente entende que a gente assume uma responsabilidade muito grande de ajudar o esporte, né? E aí a gente tem esse lema que é muito forte internamente, que é desenvolver o esporte através do desenvolvimento do atleta. Para a gente só faz sentido tudo que a gente faz a partir do momento que a gente entende que estamos contribuindo para o mercado, que estamos contribuindo para o esporte.
é bonito quando fala, é nobre, né? Mas é bem difícil no dia a dia e as dificuldades eu vou mostrando logo adiante. Mas o primeiro ponto é entender isso, é entender que o Cannabis ele surge porque ele entende o nicho, ele percebe o nicho do mercado, percebe uma demanda que não é atendida e ao mesmo tempo percebe que assumindo essa responsabilidade a gente tem o dever de retribuir para o esporte, né? E eu acho que esse é o grande diferencial. Só que quando isso começa a acontecer, surgem algumas barreiras, né? E algumas barreiras que, conforme eu for passando aqui, vocês vão entendendo, talvez vocês concordem de imediato. É preciso educar o consumidor, né? Então, frases como, perguntas como, esporte não é violento, né? Então, mas eu não vou me machucar, meu filho não vai se machucar, tem certeza que ele é seguro? Isso daí é coisa de menino, não é coisa de mulher. A pessoa é muito nova para jogar, a pessoa é muito velha para jogar. Então, tem essas questões que quando você é um time, é um pouco mais fácil de resolver. Porque quando você é um time, vai quem quer. E se a pessoa passa, vocês fazem um tryout, a gente faz um tryout e pronto, entrou. Fim de papo. Com uma escola, não. Com uma escola, a gente tem que lidar com a base. A gente começa com um público mais adulto, a gente vai atraindo as pessoas mais novas. Hoje a gente tem até o sub-12, a gente tem alunos lá de 7 anos participando. Então, a primeira coisa, o primeiro grande desafio do Cannibals, e eu honestamente acredito que, de forma geral, esse é um desafio do mercado, é educar o consumidor. É mostrar para o consumidor que não é bem assim. Não é violento. Tem técnica, tem um monte de coisa envolvida, tem segurança envolvida, tem saúde. Esporte é saúde, esporte é para todo mundo. Esporte é para mulher, é para homem. Não importa muito a idade. A gente tem aluno, falei que a gente tem aluno de 7, mas a gente também tem aluno beirando a casa dos 55, um pouquinho mais talvez. Então, o papel que a gente assumiu de educar o consumidor, ele tem duas possibilidades de desdobramento. Ou ele entende que faz sentido, que é seguro e que ele está dentro daqueles termos, ou ele vai buscar outra coisa que está mais próximo dos termos que ele acredita, né? Porque o contrário também vale. A gente também tem muito cara que entra querendo jogar, querendo treinar por conta da violência, né? Esse é um ponto importante. Então, o primeiro desafio de educar o consumidor é também a primeira motivação para fazer o que talvez a gente faça de melhor em relação a atrair pessoas, que é o treino aberto. O treino aberto, ele é um momento, são 2 vezes ao ano, onde a gente literalmente abre um treino para todo mundo, a gente faz bastante campanha, bastante marketing em cima, e a gente está atrás de quem vai praticar e da família do cara que vai praticar. O treino aberto, ele não é só um treino aberto de fato, ele é um evento. Ele é um evento que acontece para aproximar o esporte da comunidade, para aproximar o esporte da família, o esporte do futuro atleta, né? Porque quando você está lidando com um cara que tem 30 anos, tem 25 anos, meio que ele faz o que ele quer, ele vai lá e joga e acabou. Quando você cria um propósito de construir uma base, você não é a criança de 14, 13 anos que vai definir o que ele quer, é o pai dele, é a mãe dele. Então, a gente cria esse evento para aproximar o Cannibals do esporte da família, da comunidade, para mostrar que fala, ó como é bacana, é seguro, tá tudo tranquilo. O evento ele acontece graças a um dos nossos parceiros, que é o Instituto Faz. Então, além do treino que está acontecendo ali no meio, tá rolando cestinha de fruta, que o Caco, o nosso coach, ele adora ir para a feira comprar, são 2 toneladas quase que tem que comprar e acaba em 5 minutos. Tá rolando massagem, tá rolando consulta com o psicólogo do esporte, tá rolando consulta com o nutricionista. Então, tem um monte de coisa acontecendo para quem está lá só acompanhando, né? E a partir do momento que a gente faz isso, as pessoas elas abraçam a ideia de que aquilo é uma comunidade, aquilo é um esporte de família, aquilo vale a pena estar ali e vale a pena colocar, né, o filho e a filha ali dentro, né? Ainda no treino aberto, a gente, no penúltimo treino aberto, teve a participação da MD Academy. Acho que todo mundo que está aqui conhece a MD Academy. A gente fechou uma parceria para eles estarem lá. 2 alunos nossos já foram treinados nos Estados Unidos.
totalmente gratuito, só pagaram a viagem, mas o projeto em si foi pago pela AMD, uma parceria que a gente fez. E eu acho que esse é um exemplo bom do que a gente quer para o esporte, para o mercado. A gente quer parcerias que corroborem para o crescimento do esporte como um todo, né? Existe o cannabis competitivo? Existe. Mas vamos supor que o cannabis competitivo comece a ganhar tudo, sem parar. E aí, depois disso, né? Quantos times competitivos, e aí seja de flag, seja de futebol americano, que eram competitivos e que não são mais porque não tem mais estrutura, porque não tem mais incentivo, porque não tem mais grana, né? Então, a gente está sempre buscando parcerias que ajudem a gente a manter o projeto vivo e que futuramente vão poder contribuir para o mercado. A iniciativa privada aqui é um ponto importante, eu acho, para qualquer esporte, né? E aí eu acho que grande parte do nosso trabalho é a parte de inclusão. Essa foto incrível foi tirada pela Grazi, eu acho que a Grazi está aqui, da Flag Futebol Brasil. Esse é um atleta paralímpico, ele também foi treinar nos nossos treinos abertos e tal. Ele não joga no cannabis porque ele já é atleta, ele já tem um compromisso, uma agenda bem complicada, mas a partir do momento em que a gente assume aquele compromisso lá atrás de desenvolver o esporte através do desenvolvimento do atleta, de aproximar o esporte da comunidade, de aproximar o esporte da família, a gente está definindo que o esporte é para todos. O futebol americano também é para todos. Dá para todo mundo participar. Não é todo mundo que vai jogar competitivo, não é todo mundo que vai jogar equipado, não é todo mundo que vai aguentar correr com o capacete e o sol rachando, mas todo mundo pode estar lá, todo mundo pode estar brincando, todo mundo pode estar lá participando. Então, o Cannabis, ele resolve esse problema essa ideia errada, né, de um esporte violento. Ele começa a fazer o consumidor a entender que é um esporte que dá para ser praticado por qualquer pessoa de qualquer idade, e aí a gente consegue começar um trabalho um pouco mais eficiente, tá? O que é o trabalho mais eficiente? Aí entra a questão da gestão na prática. O Rafa e o Caco, que são os donos, eles são professores de educação física. Eles não trabalhavam com o mercado, eles não trabalhavam com a administração. Na versão anterior desse congresso que eu participei, eu estava assistindo, muito se falou nisso, né, da importância de ter um gestor profissional. O Cannabis, ele deu esse primeiro passo comigo assumindo a gestão, mas o que é essa gestão na prática? E aqui eu estou falando de escola de futebol americana, mas se aplica a clube, eu acho que se aplica a qualquer coisa. A maior prova disso foi a primeira palestra incrível da Amanda. Assim, ela tem a lista para controlar a lista, sabe? É um negócio impressionante. Então a gente tem muito que aprender com esses conceitos de gestão, né? A nossa estrutura hoje ela é assim, e é importante vocês prestarem atenção nisso, porque com certeza acontece aí com vocês também em alguma situação. Você tem os dois sócios e aí tem o gestor e tem a equipe. Acontece que os dois sócios também fazem parte da equipe. Então, a partir do momento em que os sócios, junto com o gestor, definem uma estratégia, o gestor vai cobrar isso deles lá embaixo como equipe. Eles deixam de ser sócio e passam a ser equipe. Isso é um ponto muito delicado, não é rápido de dar certo. Rola um processo longo para entender isso, mas o que a gente tem que entender é: não tem dinheiro, é simples. Não dá para sair contratando uma equipe gigante, não dá para sair contratando todo mundo que a gente quer. Então, todo mundo tem que trabalhar em várias coisas, várias pontas, né? Então, hoje, a nossa estrutura são os dois sócios, Rafa e o Capo. A gente define em conjunto, eu sou o gestor, eu transformo aquilo numa estratégia e repasso isso para as equipes, que eles eles descem e vão para a equipe também. Tá? E como é que funciona a equipe? Como é que é o ciclo de trabalho que a gente tem nessa equipe? E ele provavelmente é o ponto mais importante que a gente tem aqui em relação à nossa gestão. Essa imagem que vai aparecer para vocês agora é super genérica, vocês encontram em qualquer livro de administração do primeiro ano de qualquer curso. Mas é muito importante entenderem que tem que funcionar. Tá? O marketing, ele serve para fornecer material para o comercial. Então, a gente faz marketing para o comercial trabalhar. O comercial fecha negócio para o operacional trabalhar. O operacional fecha negócio para o financeiro trabalhar e o financeiro precisa alimentar o marketing. E por aí vai.
se tiver algum desavisado aqui, não é tão bonito assim na prática e não funciona tão redondinho assim na prática. É muito mais complicado que isso, mas a gente deixa bonitinho assim para não causar nenhuma estranheza e não desanimar logo de cara. Mas tudo tem que funcionar em conjunto e tudo tem que estar muito bem definido aqui na estrutura da equipe que vocês têm. Você vê lá, primeira palestra de novo, Amanda, elas definem em conjunto, cada uma tem um papel e tem que seguir aquilo fim de papo. É mais ou menos aqui. O ciclo da nossa gestão é isso. Cada um tem um papel, o papel ele tem que ser feito, ele tem que ser feito com cuidado, e aí eu vou explicar para vocês por que ele tem que ser feito com cuidado. Porque, diferente de um clube, e no nosso caso é mais difícil ainda, porque a gente tem a escola eu competitivo, mas diferente de um clube em que você consegue... e aí eu posso voltar na palestra do Bruno, falando do balanço entre a competitividade e os valores. Isso é super importante, mas aqui a gente tem esse desafio do balanço entre a competitividade e os valores, e a gente tem que dar conta da escola, a gente tem que dar conta do operacional. Então, se o marketing vai super bem e coloca um monte de aluno para o comercial, um monte de prospecção para o comercial tem que fechar. Não adianta ser um comercial ruim. Se for um comercial que não fecha, não importa quantas pessoas o marketing coloca, não vai ter aluno. Aí pronto, resolve, vamos contratar um comercial bom ou vamos melhorar o comercial que a gente tem, porque o Canimals nem sempre pôde contratar um comercial. Como é que faz, então? O comercial começa a funcionar, beleza, tá redondo? Tá redondo. Agora o operacional tem que dar conta, porque o operacional tem que atender bem os alunos. Lembra que numa escola de futebol americano, eles são seus alunos, eles são seus clientes, né? O clube, você tem um time competitivo, faz sentido aquela cobrança em cima do atleta, faz sentido aquela... Às vezes o atleta está pagando para estar lá jogando, então ele tem que seguir as regras. Aqui, o aluno tem que seguir as regras, mas ele é o cara que põe o dinheiro aqui dentro, né? Então, o operacional ele tem que funcionar de forma que o financeiro funcione. Quantas pessoas aqui que têm um clube, que são gestores de clube, deixam ou já deixaram de ganhar dinheiro porque não sabe cobrar, né? Puta, eu tô com 100 atletas, mas eu fico cobrando por transferência, eu fico cobrando aqui no boca a boca, não tenho nenhum sisteminha de boleto, né? E aí, mesmo assim, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela não entende que quem colocou tudo aquilo aí para funcionar foi o marketing. Então, é isso que vocês têm que entender, que tudo é um ciclo. Na gestão de escolas, principalmente quando a gente está falando de um mercado novo, o futebol americano no Brasil é um mercado novo, e aí, com certeza, vocês estão pensando assim, não, novo é você, tem time de 13, 15 anos, né? Não, o mercado é novo, a gente está começando a entrar no mercado agora, para valer, começar a tornar isso algo mais próximo de que todos possam viver disso. Acho que todo mundo aqui ama o futebol americano a ponto de querer viver disso, né? A gente tem que entender esses conceitos, esse ciclo de gestão. Ele é fundamental para quem quer lidar com a gestão com um pouco mais de seriedade, tratar isso com um pouco mais de eficiência, principalmente. Acho que eficiência é a palavra. A gente está sempre buscando eficiência. E a eficiência, às vezes, cobra um preço alto. Por exemplo, o que eu mais quero é aluno. Mas e se o meu operacional não dá conta? Se eu não tenho um professor dando conta, eu não posso mais mandar aluno. E aí, o que eu faço? Eu paro? Eu tiro o pé do acelerador do meu comercial e do marketing? Sim. Não é uma decisão fácil, mas sim, você rejeita novos inscritos até que você consiga cuidar do seu operacional. Porque é muito mais fácil você conseguir pessoas novas do que você recuperar as que você perdeu. Isso, de novo, do ponto de vista de mercado, tratando o aluno como seu consumidor, e consumidor do seu serviço. E se tem algo que eu posso colocar para vocês aqui que é fundamental para que tudo isso aconteça bem, com sintonia, é sempre entregar experiência. Entregar experiência sempre. Eu coloquei aqui uma pesquisa que a gente fez recentemente, a gente teve 170 respostas, a gente queria saber por que motivos a pessoa continua no Canibals. E as opções, ela podia responder que achou barato, ela podia responder quantos ela quisesse, mas era achei barato, gostei muito da aula experimental, sempre quis treinar no Canibals, essa eu coloquei mais por ego mesmo, para saber, mas o resultado não foi tão bom. E pela forma que eu fui tratado. Tinha até uma ali que eu coloquei assim, não tinha outra opção, né? Vai que a pessoa caiu aqui meio desconhecida, está perdida, veio parar aqui. 88% marcou pela forma como fui tratado.
E esse desafio da pessoa ficar pela forma que ela foi tratada é talvez o nosso maior desafio por conta disso aqui, ó, por conta do treino aberto. Porque quando a gente prepara um evento, quando a gente vende alguma coisa no primeiro contato com o seu aluno, com o seu atleta, com o seu consumidor, ele vai estar esperando essa experiência sempre. Sempre vai estar esperando a mesma experiência. E aí é delicado, porque se você é um clube, é um time ou é uma escola, que você aceita os alunos com um discurso de que, não, eu estou vindo para dar teco, eu estou vindo porque o esporte é violento, eu estou vindo... Se você aceita o cara por esse discurso, depois você não vai conseguir mudar isso. Porque essa foi a ideia que ele comprou, foi isso que você vendeu para ele. Então, o nosso desafio aqui é esse, é manter essa experiência funcionando sempre. Aquela experiência que ele teve no treino aberto, a forma como ele fez funcionar no treino aberto, tudo que ele viu acontecer no treino aberto tem que estar constantemente presente no dia a dia dele, no relacionamento dele com o tênis. Então, essa parte de entregar a experiência sempre é a parte mais valiosa, porque é mais difícil. Não é fácil gostar de qualidade que você já começa alto. Você é a primeira escola de futebol americano do Brasil, né? Mas eu acho que a gente sofreu barulho quando a gente começou. Eu não lembro de tanto treinar concorrência, ela é uma palestra, né? Fora do crescer, né? Agora tem que crescer que envolve internamente, envolve equipe, envolve gestão, envolve aluno, porque a gente tem que pesquisar, perguntar quantas vezes você já pesquisa, já perguntar para os seus atletas ou para os seus alunos o que eles estão achando, o que eles estão esperando, se está dentro, né? Tomara que vocês tenham perguntado, mas caras, essas mulheres, esses homens que estão aí, presente. Outro super importante é teste de validação. Se vocês começar a tratar a ideia de gestão de estar ciente, consciente dos seus dados, dos seus números. Então, por exemplo, hoje no Cannibals a gente sabe que, em média, 5 mil pessoas têm contato com a gente. Tem se o CAP, eles viram para mim e falam assim, Yuri, ó, mês que vem eu preciso de 60 alunos para fechar a conta. Então, eu sei que, de acordo com o funilzinho aqui, eu preciso de 10, mudar alguma coisa, né? Mudar alguma coisa aqui no processo. Então, esse trabalho é importante. Vou dar uma situação para vocês aqui. Talvez muitos de vocês já tenham passado. Né? Quem começou um pouco mais com mídia social, chama as pessoas para redes sociais. Você tem lá 5 mil no site e você tem 500 contatos.
vai poder ir treinar com você, você está desperdiçando o seu ciclo. Isso aqui não vai funcionar. O comercial ele vai ter de trabalho para atender pessoas que não vão vir treinar. Entende? Então, a segmentação do conteúdo de vocês é importante. É importante vocês saberem constantemente. Hoje a gente tem uma forma que funciona, a gente tem algo que está dando certo, mas a gente não para de testar o alimento. É muito que, de alguma forma, vocês comecem a entender esses, né? Todo mundo aqui entende a importância do número, por exemplo, saber quantos lances eu fiz, quantas fotos eu corri, recebi, sabe? Tem 1 milhão de informações que a gente consegue agregar no futebol, a gente não consegue fazer estatística, e que a gente já usa nos nossos conceitos aí no campo. Você tem que trazer o conceito da gestão. Você tem que trazer o conceito por que eu recebi mais acesso, por que eu recebi mais acesso. A segmentação é importante também. O Canvas, ele treina de terça a domingo. A gente tem muitas pessoas da nossa equipe vivem do Canvas, elas dependem do Canvas para viver. E isso já é um grande passo para a gente, né? Não são muitas as pessoas que conseguem viver do futebol americano. Demorou para acontecer, né? Por muito tempo tem que tirar dinheiro do bolso, mas em algum momento a gente encontra o ponto de equilíbrio. Esse momento chega. Quando esse momento chega, a parte difícil começa, que é manter isso acontecendo, né? Então, validar, segmentar, testar é fundamental para que as pessoas que estejam entrando no seu projeto, tanto ali dentro, no dia a dia, quanto externamente como parceiros e como patrocinadores, investidores, eles estejam alinhados com esse conceito. Acho que é o mais importante. Tá? Para o futuro, e aí eu vou falar de forma geral, eu vou falar um pouco do futuro do Canvas também. Para o futuro, vocês têm que entender que atividades ao ar livre são alternativas à academia. E as pessoas estão procurando cada vez mais. Quem gosta de academia, mas tem gente que não gosta, vai procurar atividade ao ar livre. O Rossetti, ele conhece o lugar que ele treina, ele já treinou ali também, já jogou onde a gente treina. E tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem soccer, tem futebol americano, tem rugby, tem corrida, tem um monte de coisa acontecendo. Então, tem mercado. O futebol americano, ele não só vai começa a crescer como um mercado forte, que vai rodar grana, que vai gerar competição, campeonato, como também uma alternativa para quem quer aproveitar desse esporte para manter a qualidade de vida, para manter a qualidade física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Brasil é o terceiro país que mais consome no mundo. Esse é um dado antigo, não é tão recente essa pesquisa. Eu tenho minhas dúvidas se a gente continua sendo o terceiro, se a gente já passou no México, né, Estados Unidos, México e Brasil. Mas o Brasil consome muito futebol americano, né? E isso quer dizer alguma coisa. Tem que querer dizer alguma coisa. A gente tem que explorar isso de alguma forma. E quando eu digo explorar, não vejo de uma forma ruim, né?
explorar isso para evoluir o esporte, para evoluir o mercado. Todo mundo aqui quer isso, né? Então, o que a gente faz com essa informação? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já leu isso. O Brasil é o terceiro país que mais consome. E aí? Vamos fazer o que com isso? Né? E aí, acho que agora a parte mais importante é que vamos virar um esporte olímpico. O flag ele vai se tornar um esporte olímpico. Ah, mas é o flag, não é o futebol americano. Bicho, você precisa pagar 2 pau no equipamento para jogar futebol americano. O esporte de entrada é o flag. Ponto, sabe? Dá para, é claro, se você tem um time que tem uma super estrutura e pode dar equipamento para todo mundo, excelente, né? Agora, para o cara começar a jogar futebol americano mesmo, padrão, bonitão, é caro mano. Comprar, é caro manter, né? Então, assim, se a gente tem um esporte que vai virar olímpico, que ele pode ser a porta de entrada para isso, por que não explorar, né? Então, tem muito espaço para todo mundo, seja você clube e que tem zero interesse em ser uma escola, porque ser uma escola também é um pouco um exercício de desapego, né? Acho que um dos desafios diários que a gente tem aqui dentro no Cannibals é a relação entre competição e escola. Por quê? Porque a gente está treinando o cara e nem todo mundo, a gente tem muito aluno, nem todo mundo vai jogar na liga, nem todo mundo vai conseguir, nesse ano, no ano que ele quer, jogar competitivo. O que esse cara vai fazer? E já aconteceu algumas vezes, ele vai sair. E quando ele sai, a gente aqui dentro imediatamente a gente abre uma aposta para saber em quanto tempo ele vai voltar. Por quê? Porque quando ele vai para um time competitivo, que ele está mais maduro, ele está preparado, facilmente ele vai passar num tryout depois de treinar algum tempo com a gente, ele vê que não é a mesma coisa, é outra pegada. E aqui não tem melhor ou pior, não tem certo ou errado. Tem a questão do que a gente apresentou para ele como projeto, como experiência, e o que ele está esperando de experiência de projeto, né? O que a gente mais quer é isso, que as pessoas, que os outros times, que os times maiores comecem a enxergar a gente como uma escola de base, falando, não, ó, o cara veio do Cambridge, né? Ele tem a base, ele tem o mínimo necessário. Quantas vezes vocês passaram o cara no tryout do time e ele não sabia fazer uma rota? Né? Vou deixar ainda melhor isso aqui. Quantas vezes ele nem sabia o que era uma rota? Né? O cara é explosivo, o cara é rápido, o cara é forte, o cara tem talento, mas e aí? Faz a rota tal. Puta, o que é a rota? Então, a gente tem que trabalhar a base. E é esse o nosso compromisso. Mas, ao mesmo tempo que a gente trabalha a base, a gente tem que ter o cuidado com o competitivo. Porque o Cannibals tem um competitivo, e aí entra muito no que o Bruno estava falando, na questão da paixão, na questão da emoção. A gente tem pessoas que são atletas do Cannibals e que talvez ainda não entendem muito bem o nosso projeto de desenvolvimento da base. Assim como a gente tem o pessoal da base que ainda não entende muito bem a relação do time competitivo. Esse é um desafio que, quando vocês começarem a fazer acontecer, quando vocês começarem a entender essa parte de gestão mais do ponto de vista de escola, de desenvolvimento de base, isso vai começar a pegar. Nem todo mundo vai fazer escola, né? Acho que dá para montar uma base dentro do seu time sem necessariamente ser uma escola, mas a gente acha que mais escolas vão surgir, a gente acha que as escolas que já existem, elas vão crescer, assim como o Cannibals tem crescido ano a ano. Isso é positivo para o esporte, isso é saudável, concorrência é sempre bom, porque na teoria a concorrência aumenta a qualidade dos concorrentes, mas o mais importante é que com esse movimento a gente está cumprindo o que a gente se propôs a cumprir, que é desenvolver o esporte através do desenvolvimento do atleta. Tá? Acho que a minha palestra foi muito curta, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que o principal objetivo da palestra foi gerar dúvidas, foi gerar questões em vocês, para a gente conversar um pouquinho, debater um pouquinho. Eu tentei ser o mais prático possível. Se a gente não conseguir conversar aqui, o que tiver que conversar, tem o meu e-mail, o Cannibals, tem o meu WhatsApp, a gente pode bater um papo sempre que for possível, porque estamos aqui para isso. A gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado e ajudar quem quer estar no mesmo barco, quem quer desenvolver o esporte, assim como a gente quer.